E aí, pessoal, tranquilo? Belezinha? Vamos lá para mais uma aulinha? Olha só, hoje assunto novo. O assunto de hoje é conectores coordenados. Tá? Para começo de conversa, vamos olhar essa nomenclatura aí, o que ela já diz pra gente? Bom, conector, cara, estudar conectores, né, que é um assunto que de repente você nunca ouviu falar, né? Não é tão complicado não, porque conector é algo que existe em todo qualquer idioma. Quer dizer, pelo menos a boa parte deles deve existir, né? Não posso falar, claro, por todos os idiomas, né? Todas as línguas faladas por aí. Mas conector, o que ele faz? Ele tem que conectar, né? Hoje em dia, aliás, conectar é uma palavra muito usada, né? Todo mundo está conectado na internet, né? O que é que está conectado na internet? Tá ligado. Então, conectar tem a ver com ligar. Mas não é ligar porque ligou na tomada, né? Ou porque tem aí o roteador, o Wi-Fi. Né? Porque você está vinculado você está se vinculando à internet, certo? A rede mundial de computadores, beleza? Tá? Então, você está se juntando a. Então, conectar aqui, fazer conexão, né? Juntar uma coisa com a outra. Então, você vai estudar elementos que vão juntar uma coisa com a outra. Tá legal? E coordenados. O que essa palavra diz pra gente? Coordenados, ela tem esse co inicial e tem ordenados que vem da palavra ordem. Né? Só que esse co ele tem a ver com a nossa preposição com. Então, aqui a gente vai ver conectores que vão juntar, vão ligar elementos que estão ordenados uns com os outros. Tá? Estão numa mesma relação de ordem. É isso que a gente tem que entender. Aqui a gente vai ver elementos que estão numa mesma relação de ordem. Numa mesma relação de ordem. Tá? Anota isso aí, que é importante. Essa mesma relação de ordem aqui significa que eles são, de certa forma, equivalentes. Né? Tem uma certa equivalência na estrutura, não no significado. Cada palavra tem um significado, então não pode ser, né, em cima do significado. Cada frase, né, então não pode ser em cima disso. Né? E isso tudo que eu já resumi aqui olhando só para a nomenclatura, eu vou aqui mostrando para vocês ao longo desses parágrafos que foram escritos aqui preliminarmente, tá? De maneira inicial. Olha só, o que foi dito aqui no começo sobre o que a gente ia estudar? Ao começarmos a estudar esse assunto, nós devemos começar perguntando sobre o que são conectores. A gente já se perguntou, né? Dentro dos nossos textos. Então, o que a gente tem que saber sobre conectores? Que são elementos gramaticais. São elementos gramaticais. Né? Por que eu não botei aqui que são palavras? Não são vocábulos. Porque palavra e vocábulo têm significado. Né? Por exemplo, você pega a palavra casa, casa significa, né, lugar onde se mora, sei lá o quê. Né? Assim como moradia, residência e por aí vai. Né? Carro, né? Carro é veículo, automotor, né? Normalmente para, né, transporte de pessoas, não é isso? Transporte doméstico, quase que doméstico de pessoas e por aí vai. Né? E quanto conectores não tem nenhum significado, uma tradução em si. Tá legal? Beleza? Então eles vão servir para quê? A gente já viu lá em cima, eles servem para ligar, servem para juntar, estou sublinhando aí, ó. Primeiro parágrafo aí. Para unir o quê? Unir ou frases, né, que frases podem ter verbos ou não, e também podem unir palavras. Tá? Deixa eu usar o marca-texto que vai ficar melhor aqui. Podem unir frases ou palavras. Tranquilo? Beleza? Tá belezinha? Bom, ainda, o que foi dito aí no parágrafo seguinte? Mas os conectores que agora nós vamos estudar
são chamados de coordenados. Ah, também tem a ver com o que a gente já explicou lá em cima. São chamados de coordenados por quê? Né? Por que eles recebem esse nome? Porque eles são tidos como independentes. Né? Eles têm a mesma equivalência, mesma relação de ordem. Isso significa uma independência. Isso significa uma autonomia sintática. Né? Quando se fala de sintática, se fala de estrutura na frase, tá? Eles teriam existência própria. Tá legal? Teriam existência independente, quando vistos de modo isolado. Isso é, quando você retira da frase, eles têm autonomia. Tá beleza? Se ligou na parada aí? Sim? Então. Só ajeitar o sublinhado. Tá. Tá? Belezinha? Bom, enfim. Ainda, cabe lembrar ainda que, ou saber, né, que os conectores servem tanto para introduzir, eles servem para duas coisas. Né? Para que eles servem aí? Eles servem para tanto para introduzir quanto para garantir um determinado valor de leitura. Tá? Isso é, quando você usa um elemento gramatical, já já a gente vai relembrar esses caras, conhecer esses caras. Para juntar uma palavra com outra, frase com outra, ele vai juntar atribuindo um determinado sentido de leitura acerca do que vai ser dito depois, né? Do termo que está sendo ligado, né? O anterior com o posterior. Tá legal? Então ele tem o papel aí de delimitar, de especificar um sentido, um significado aí que é bastante específico, tá? Para a relação entre as frases, entre as palavras unidas por eles. Tá beleza? Certinho? Então, o que você já tem que visualizar é o seguinte. Vamos supor, você tem lá o elemento a frase A, vamos botar aqui frase A, frase B. Podia ser palavra, né? Frase A, frase B. Quando você usa um conector coordenado, ele vem aqui depois da frase A, ajudando a introduzir a frase B ou a palavra B. Tá? E aí, nessa que ele junta, ele atribui um valor da frase B em relação ao que estava sendo dito na frase A. Tranquilo? Tá? Viu aí embaixo, no cantinho? Tá, beleza, hein? Bom, então. E como a gente já falou aqui que eles têm sentidos, né? Podem ter sentidos diferentes, né? Podem atribuir sentidos diferentes. Cabe aí lembrar que a gente tem 5 tipos de conectores coordenados. Vamos lá relembrar cada um desses tipos de conectores coordenados aí agora, tá? Primeiro tipo de conector coordenado que a gente tem. Primeiro tipo é o chamado conector coordenado explicativo, né? São os conectores explicativos. Bom, eles vão servir para quê? Eles servem para quê? Eles vão servir para a gente introduzir, né, ou produzir explicações. O que são explicações? Como é que a gente chama explicações no dia a dia? A gente chama também de esclarecimento, a gente chama de justificativa, né? Tanto faz, explicações, esclarecimentos ou justificativas, isso é de menos, tá? Tem uma outra característica que acontece com eles, né? Quando é que eles costumam acontecer? Eles normalmente são usados depois de sentenças ou frases que expressem ordens, pedidos, desejos, súplicas, vontades, né? Quando alguém está suplicando, já pedindo, né? Já exaustivamente, desesperadamente alguma coisa, né? Depois que alguém fala assim, pega isso aí para mim, né? Aí vai mostrar vai tentar explicar por que é que está pedindo para pegar tal coisa para ela,
normalmente aí é de fato um conector explicativo que a gente costuma usar. Tá? É sempre? Não. Até porque as pessoas usam às vezes qualquer coisa de maneira às vezes equivocada. Tá? Mas quais são os conectores que a gente mais encontra então nas nossas frases em português, produzindo aí esses sentidos explicativos, né, que são os conectores oficialmente explicativos? Bom, os que a gente mais encontra aí são o porquê, o que é quase que uma redução do porquê, né? É só tirar o por, né? E tem o pois. Só que o pois tem um detalhe. Ele só vai estar introduzindo uma frase, né, uma sentença de valor explicativo, quando ele é usado antes do verbo da frase em que ele vai estar inserido, tá? Esse detalhe é importante. Vamos olhar isso na prática. Na prática, o que a gente vai fazer aqui é o basiquinho, tá? O que é o basiquinho? Ver quais são as duas frases, onde está o conector, né? Quem estava antes, dependendo do caso, o que está acontecendo depois e, obviamente, classificar o conector, que é o que interessa para a gente, para saber o valor da frase que ele introduziu. Tá legal? Joia? Então, olha só. A frase que a gente tem aí é: corra porque é a sua vez. No corra porque é a sua vez, quais foram as frases que a gente teve? A gente teve o corra, é a primeira frase. A segunda frase é o é a sua vez. Onde está o conector? Está aqui começando a segunda frase. Vou aqui separar com 2 barras e vou demarcar o conector. É o porquê. Joia? Se eu tenho o porquê, eu vou só dar uma conferida para ver se ele está realmente dando aqui a introduzida amostragem de uma explicação. Como é que eu faço isso? Eu olho para a primeira frase. Como é que está a primeira frase? O corra. O corra expressa uma ordem ou um pedido, concorda? Ou um pedido. Aliás, vamos acrescentar um detalhe aqui. Verbos, quando estão expressando ordem ou pedido, eles, segundo a gramática, são chamados verbos no modo imperativo. Aí você vai falar assim, ué, mas por que são chamados de verbos no modo imperativo? Ué, pega a palavra imperativo e tenta ver se ela tem a ver com alguma outra palavra que você conhece de antigamente. Quem é que mandava antigamente nos estados, enfim? Era o imperador, não é isso? Ah, e o imperador costumava fazer o quê? Dar ordens, não é isso? É, né? Ou dar ordens, fazer um pedido, mandar em alguma coisa, não é assim? Então, aqui a gente tem um verbo expressando ordem ou pedido. Se eu tenho um verbo expressando ordem ou pedido, aí eu não tenho mais o que pensar. Aí eu já fechei a conta. O que é que rolou aqui então? Então, esse porquê é, de fato, um conector explicativo, né? O nome completo dele é maiorzinho, mas para a gente basta isso. Tá legal? Tranquilo? Né? Normalmente é conjunção, coordenada, né? Sindética, explicativa. Isso quando a gente está numa aula vendo orações no todo. Aqui a gente está olhando só conectores. Tá belezinha? E o básico de como você olhar para eles e reconhecer eles. Tá legal? Tranquilo? Foi? Né? Repare que se eu troco o porquê pelo que ou pelo pois, dá no mesmo. Olha aqui, ó. Se eu pego aqui e digo, corra, que é a sua vez, ou corra, pois é a sua vez, eu não tenho mudança de nada, concorda? Concorda? Eu continuei tendo aqui o corra, no exemplo 2, no exemplo 3. Continuei tendo a outra frase, que é a sua vez. Não mudou nada, né? Isso é,
Continuo tendo na primeira frase os verbos lá, o verbo correr, expressando o pedido, uma ordem, certo? Mudou nada, nada, nada. Continua sendo o verbo no imperativo, né? Vou botar aqui ver de verbo imperativo, vou abreviar, né? Não mudou absolutamente nada, certo? E aí a gente continuou lá com o mesmo sentido vindo depois, né? No caso do que, então, eu não tenho que pensar mais também, né? Aqui você tem um conector explicativo, isso não mudou, tá? No caso do pois, você só se atente no detalhe. Foi dito lá em cima, né, ali na apresentação dos conectores, que o pois ele só é explicativo se ele estiver antes do verbo. Onde que está o verbo da frase em que ele está inserido? Está aqui, ó. O verbo ser. Estou botando ele num quadradinho. Aqui está o verbo. É o verbo ser. O conector está onde? Está antes dele. Então, o pois antes do conector, ou melhor, o pois antes do verbo, faz com que ele continue sendo aqui um cara que está introduzindo uma explicação. Ele é um conector explicativo. Ele está antes, o conector está antes do verbo ser. Tranquilo? Belezinha? Foi? Na paz? Belezinha? Tem muito mistério não, né? O que você tem que entender ainda é o seguinte, que essa frase, essa segunda frase, né? Essa segunda frase, se ela está sendo introduzida por um conector que tem valor explicativo, ela é uma frase explicativa, ela é uma explicação. Tá? Isso aqui é uma explicação, é um esclarecimento. Tá? Joia? Em todos os casos, muda nada. Tranquilo? Aí às vezes você tem uma pergunta em prova e o cara te pergunta assim: onde que você tem uma frase de sentido explicativo? Se você sabe aí o uso desses conectores, você vai atrás deles, né? Porque a coisa é meio que matemática. Você tem aqui 3 cálculos para fazer, né? É como se fosse fórmulas na matemática. Aprendeu as fórmulas, vai lá aplicar, certo? E vai ver onde que a conta bate, dando aqui o sentido explicativo. Quais são os conectores que podem ser explicativos? Não são todos quaisquer? Não. Você tem aqui 3, por exemplo. Você não tem o universo inteiro para pensar. Tranquilo? Foi?
Então é isso aí. Primeiro caso, conector explicativo. Está na paz, né? Vamos lá para o próximo caso. Próximo caso, conectores conclusivos, coordenados conclusivos. Vamos lá, adivinha o que eles vão fazer? Os coordenados conclusivos, eles vão ser usados, a gente usa, para introduzir ou produzir argumentos de conclusão. Mas aí, vamos lá traduzir. O que é concluir? O que é produzir uma conclusão? Conclusão é terminar, né? É fechar, é encerrar. Encerrar o quê? Ideias, né? Fatos, argumentos. Né? Você está lá com o raciocínio todo, né? Está indo para a parte final do raciocínio, né? Vai mostrar o seu entendimento final. Né? Quando você vai mostrar o seu entendimento final, com muita frequência, usamos esses conectores para já meio que avisar, querendo ou sem querer, para quem está ouvindo ou lendo a gente, no caso o texto escrito, né? Aí seria lendo, meio que para dar um aviso de que o entendimento final vai ser o que vai vir agora. Aí você vai e fala a frase seguinte, as últimas frases, os últimos raciocínios. Tá claro isso? Tá? Só que tem um detalhe. Os conclusivos a gente também usa quando a gente produz sentenças, né? A gente introduz sentenças que eu chamo de obviedades. O que é uma obviedade? É algo óbvio. O que é algo óbvio, Antônio? É algo evidente. O que é algo evidente? É que é fácil de observar, né? Que é fácil de perceber. Tá claro isso? Que está à mostra para todos. Né? Normalmente tem a ver com aquelas meio que respostas que a gente dá meio que indignado, falando assim, que idiota, não percebeu isso, né? Que na nossa sensação mental é quase que essa, que estúpido, não percebeu isso ainda? Né? Você fala assim, ora, é tal coisa, fulano, ora, é tal coisa, Beltrano. A gente usa muito ora nessa ocasião, tá? Que, aliás, o ora vai ser um dos conectores que a gente vai encontrar aqui, quer ver? Tá? Olha só os conectores conclusivos que a gente mais... que a gente tem por aí, tem os que a gente mais usa. Eu vou marcar em amarelo aqui, fraquinho, com marcar texto, os que a gente mais encontra. Né? Os conectores conclusivos mais frequentes são logo, portanto, por conseguinte, né? Ou por consequência. Tá? A gente usa muito então, a gente usa também o enfim. Tá? A gente também encontra o consequentemente, como resultado mais ou menos, em conclusão mais ou menos. Em suma, dependendo aí da idade da pessoa, ela vai usar bastante. Né? Dessa forma é mais ou menos usado, dessa maneira, ou desse modo, o dessa feita. O dessa parte já não é tanto, mas o dessa parte eu vou mudar, que é a cor, porque ele tem umas reduções que já não são usadas, mas que a gente pode encontrar em livros antigos, então é bom saber qual é o valor deles. O dessa parte, ele tem duas formas aglutinadas, que são o dessarte e o destarte. Se você pegar livros aí do século XIX, de um autor do século XIX, XVIII, XVII, XVI, é muito provável que você encontre eles com muita frequência, tá? E é bom saber que eles são conectores conclusivos. Mas vamos lá. O ora, tal como eu falei, vou até mudar também a cor do ora. O ora é o que a gente usa para obviedades, né? Ora a gente usa com muita frequência para as coisas óbvias. O assim também é bastante usado, o assim sendo mais ou menos, o sendo assim, o pois também a gente usa muito. E aí o pois, deixa eu voltar aqui e vou mudar de cor também. Por quê? Porque o pois, vou botar aqui em vermelho, a gente acabou de ver, ele pode aparecer como conector explicativo. Né? E aí, como conector explicativo, o que acontece? Como conector explicativo, ele para ser explicativo, ele tem que estar antes do verbo.
Se lá para ser explicativo tem que estar antes do verbo, adivinha? Aqui tem que ser o contrário, ele tem que estar depois do verbo. Certo? Ele tem que estar aqui, ó, depois do verbo, da oração em que ele está inserido, da frase em que ele está inserido. Tá claro? Sim? Joia? É isso que você tem que visualizar, tá? E eu vou te mostrar isso já já na frase. Aliás, vamos para a frase. Olha só. Visualizando de novo aqui as frases que a gente tem, depois vendo a posição do conector, né? E vendo aí se ele de fato está com valor conclusivo ou não, caso seja o pois. E a primeira frase já tem o pois. Repare que eu peguei as mesmas sentenças anteriores. O corra, quem já viu, e o a sua vez. Vou até sublinhar aqui a segunda frase, a primeira também, porque ali tem um camarada no meio. O camarada que está no meio, você está vendo, é o pois. No caso do pois, eu só vou me preocupar com a posição dele, se ele está antes ou depois do verbo. A gente já viu lá no exemplo anterior, dos explicativos, que aqui a gente tem o verbo ser. Aqui a gente tem o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Não é isso? Então, se ele está aqui depois do verbo, então esse pois aqui, ele não mais introduz uma explicação. A gramática já diz que só por ter mudado de posição, ele agora já está introduzindo um término de raciocínio, uma finalização de raciocínio. Tá? Belezinha? Ele pode aparecer no final da frase também? Pode. A frase podia ser assim, ó. Corra, vou botar aqui do ladinho. Corra botar reticências, a sua vez, vírgula, pois. E aí, vamos lá. Nessa situação aqui, também continua sendo conclusivo? Sim. Por quê? É só olhar a posição do verbo. Tá aqui o é a sua vez, tá aqui o verbo. Concorda? Tá aqui o verbo ser. E o pois, não tá lá depois dele? O pois não tá depois? Se ele tá depois do verbo, ele aqui no final da frase também continua sendo um conector conclusivo. Tranquilo? Joia? Aliás, essa posição, se eu não me engano, ainda é muito, muito usada em Portugal. Nós aqui no Brasil, não. A gente gosta mais antes do verbo, a gente produz muito mais, querendo ou sem querer, explicativos do que conclusivos. No dia a dia, na fala, no cotidiano aí, nas ruas, a gente usa o pois muito mais antes do verbo, para começar a frase, não no final da frase. É raríssimo aqui no Brasil encontrar. Pelo menos Rio de Janeiro, muito difícil. Em algum outro lugar do Brasil, de repente, não sei. Mas Portugal, pelo menos em muitos vídeos que eu vejo ainda, de alguns portugueses falando, eles têm a variação de posicionamento do pois. A gente aqui no Brasil praticamente não varia essa posição. Mas a gente tem que saber que se tiver em outro lugar, o sentido já muda, já é outro. Foi, belezinha? Tranquilinho? Bom, repare que é claro, se você volta com o pois aqui para a sua posição anterior ao verbo,
Se você bota aquele antes do verbo, tal como a gente estava lembrando, vou deixar aqui anotado. Tal como a gente viu acima, aí a sentença muda, volta a ser conector explicativo, né? Então aqui você teria uma explicação. Em cima você tem a conclusão, certo? Tanto na situação de o conector estar no meio da frase, quanto está no final da frase. Joia? Beleza? Não esquece disso, tá? Aí você vai falar assim, ué, já esqueci, por que o pois antes do verbo? O pois aqui embaixo ficou explicativo, porque ele está antes do verbo ser. Né? Está antes do verbo. Se fosse o verbo ser, fosse qualquer outro. Tá? Ele está antes do verbo. Então mudou a posição. Podia ser o verbo comer, comprar, vender, sorrir, não importa. Tá? Belezinha? Então não esquece disso. Mudou a posição do pois, você tem que ficar antenado. Tá? Mas saiba que ele só pode ser quantas coisas na vida? Até agora? Só duas, né? Mais nada, não é isso? Ele só pode ser. Até porque a gente só estudou dois tipos de conectores até então. Ele vai aparecer depois dos outros? Eu vou te adiantar. Vai aparecer não. Tá? Certo? Tranquilo? Joinha? Na paz? Enfim. Quando você usa qualquer outro conector, que não seja o pois aí, o pois é que tem essa tensão especial. Se você usar qualquer outro conector conclusivo, né, antes do verbo, aí não tem problema, eles já nasceram para ser efetivamente conclusivos. Né? Por exemplo, se eu chego e digo aqui, ó, corra, né? Logo é a sua vez, que a gente usou logo lá. Né? Ou ainda, portanto, é a sua vez. Né? Ou ainda, enfim, é a sua vez. Ora é a sua vez. Se eu uso qualquer um desses conectores, eu não tenho que me preocupar aqui. Eu não tenho que me preocupar com a posição deles na frase. Esses aqui vão ser sempre conectores. Vão ser sempre conectores conclusivos, fechando o raciocínio, fechando uma ideia. Certo? Então, todas essas frases aqui que eu estou produzindo, eu, você, qualquer um que venha dizer elas ou coisa parecida, né, toda essa segunda frase aqui é uma frase conclusiva, é uma conclusão. É um término de raciocínio, é uma finalização de raciocínio. Joia? Na paz? Tranquilidade? Então, só para ficar claro, preocupação de posicionamento é só com o pois, tá? Só com o pois. E aí você já sabe que ele, para ser explicativo, ele tem que estar onde? Ele tem que estar antes do verbo da frase que ele está inserido. Antes do verbo da frase em que ele, o pois, está inserido.
Para ser conclusivo, é o contrário. Ele tem que estar depois, e aí pode ser no meio ou no final da frase, do verbo, da frase em que ele está inserido. Certo? Tranquilo? Belezinha? Então é essa parada aí. Por hora é isso, né? E tem mais por aí, porque a gente só viu 2 casos aí, tá? Fica ligado.